do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bom, hoje Deus colocou no meu coração uma palavra que está em Romanos, seu capítulo 12, no seu versículo 2. Uma palavra que é bem conhecida, mas que poucas pessoas conseguem entender, no qual eu vou estar lendo agora. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, aqui nesse versículo Paulo está dizendo para os romanos para eles não se conformarem com esse mundo e se transformarem pela renovação da vossa mente. E o que significa isso? Em algumas traduções fica em vossa mente, como eu já havia dito, mas aqui tem entendimento, porque essa aqui é a que aumenta. Bom, o que esse versículo está nos dizendo, o que Paulo queria nos dizer, e também para os romanos naquela época, é que naquele tempo aquele povo romano, o povo de Roma, era um povo que simplesmente estava cheio de, tipo assim, se andava assim, na rua tinha um totem pagão de um deus lá, de não sei o que lá, de Olimpos, de Zeus, e simplesmente era isso. Não estou explicando a religião de ninguém mais, simplesmente as pessoas cristãs de Roma, elas poderiam simplesmente ser facilmente confundidas e atraídas pelas coisas do mundo, pelas bebedices, pelos prazeres, e acabar indo para o mundo, infelizmente. Mas Paulo exorta os romanos para que eles não sigam, mesmo estando em um ambiente totalmente pagão e também além de um ambiente muito hostil, porque Roma era a que simplesmente comandava Israel, porque Roma era tinha muito poder militar, ou seja, eles podiam entrar em Israel e destruir tudo, só que tinha uma profecia de Deus por causa de Roma. Bom, Roma foi a autora que destruiu o templo de Jerusalém e destruiu grande parte de Jerusalém, como Jesus já havia profetizado. No caso, Jesus profetizou que o templo seria destruído. Aí tem que Jesus falou que ele seria o templo em 3 dias, mas os fariseus pensaram que era templo físico, mas não, é o templo da alma dele, tá falando dele. E bom, continuando, por que eu estou dizendo isso? O contexto, porque a gente tem que entender a palavra, a gente não pode se basear no que, não, se aqui na Bíblia fala que que Davi foi rico, então eu vou ser rico. Você não vai pegar um negócio, distorcer e botar no seu contexto, nem assim funciona. A palavra ela funciona a partir da renovação da nossa mente, como aqui já está. E se Deus ele quiser te revelar algo, como por exemplo, você vai prosperar bastante. Aí Deus ele usa uma palavra e ele revela, o Espírito Santo revela para você. Não quer dizer que você vai bater o olho, eu vou viver prosperidade agora, é isso. Não é lei da atração não, porque isso é a maior mentira que existe hoje em dia, a lei da atração. Lei da atração é simplesmente resumido o que? Você deseja, joga alguma coisa pro universo e seja o que o universo quiser, não seja o que Deus quiser. Porque eles não acreditam em Deus, acreditam que o universo vai me trazer coisas boas. E aí até usam a Bíblia para distorcer. E bom, saindo desse contexto, nós temos que parar desse negócio de lei de atração. E também nós temos que nos apegar a Deus e depender somente de Deus. Porque a lei da atração é o quê? É literalmente a lei da semeadura. Se você começa a trabalhar como se fosse em uma coisa só, claramente que você vai ficar bom nisso e vai começar a ganhar dinheiro. É o óbvio. Mas as pessoas não, é a lei da atração, é a técnica. Enfim. Mas o que nós devemos fazer para renovar, para transformar a nossa mente, como aqui fala? E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento ou mente. Bom, se transformar pela renovação do seu entendimento ou da sua mente, é você, como posso dizer, tipo assim, interpretar a vida como se tudo fosse Jesus. Por exemplo, no Antigo Testamento as pessoas elas liam baseado em só chegar o Messias. Não, aqui está dizendo que o Messias vai ser um militar. Era uma distorção da palavra, porque falava já que Jesus ele seria elevado no madeiro e que ele ia ser o sofredor, como está escrito lá em Isaías. Mas enfim, continuando, como é que eu posso transformar minha mente pela renovação da minha mente? Simplesmente lendo a palavra de Deus com foco em Cristo. Quando você foca em Cristo, em todas as suas áreas da sua vida, você vai ver que muita coisa vai mudar. Por exemplo, quando você lê o Antigo Testamento olhando para Cristo, você vê que tudo parece que é direcionado para Jesus. Você vai ler Êxodo, fala sobre o Cordeiro, ou seja, relembra Jesus. Moisés falando que viria um profeta maior que ele. Ou seja, tudo direciona e aponta para Jesus. E sua mente tem que ser Jesus. Porque se sua mente estiver cheia de preocupação, de ansiedade, de coisas,
de ídolos, de coisas que não são de Deus. Simplesmente você nunca vai conseguir olhar a vida da maneira correta. E não existe assim, tipo assim, olhar a vida da maneira correta não significa que você está vivendo o seu normal e está vivendo errado. Não. Quando olhar a vida de maneira correta, olhar tudo com gratidão e olhar com o olhar de Cristo. Por exemplo, tem uma situação em que duas pessoas estão brigando. Você vai, em vez de você cessar a briga, você vai alimentar a briga. Hoje em dia é o contrário. As pessoas veem uma pessoa brigando, não. Em vez de ajudar e cessar a briga, não. Vou pegar meu celular e vou gravar e vou ficar gritando para piorar a briga. Infelizmente o ser humano é assim. Ele quer o próprio prazer e não tá nem pro outro. Briguem aí porque vocês são que nem animais. É que nem briga de galo. Porque simplesmente o ser humano só pensa no seu próprio prazer e no seu próprio bico, infelizmente. E bom, continuando o que eu estava dizendo, se transformar pela renovação da sua mente é você inverter os valores assim como Cristo inverteu. Porque nossa mente, ela é como se fosse assim. Você bota uma coisa e você fica perpetuando nessa coisa. Como assim? Nossa mente é como se fosse um computador, só que um computador que precisa de tempo para registrar as coisas. O computador, você bota lá um código em qualquer script, ele já grava e vai começando, ele vai fazendo infinitamente. Nós não, nós somos seres humanos, nós somos carne, não somos metais, não somos robôs que gravou ou fez. Não, nós temos que aprender isso com o tempo cotidiano, porque, por exemplo, tem uma frase muito boa de um homem que estava falando, no caso, ele ouviu de outra pessoa, é um ditado japonês. Quando ouço, esqueço. Quando eu vejo, entendo. E quando escrevo, eu aprendo. E o que significa? É uma verdade. Simplesmente quando você ouve, você esquece. Porque, por exemplo, você ouviu sua mãe dizendo que era para você lavar os pratos 8 da manhã. Você fez um monte de coisa durante o dia, 6 da noite, você nem está lembrado mais. Que você fez tanta coisa que você esqueceu. Aí, quando você vê, por exemplo, ela dizendo não, quando ela escreve no papel, aí você viu, beleza. Lave os pratos, aí você entendeu. Aí beleza. Só que pra você lembrar realmente de lavar os pratos, você tem que realmente escrever, botar lá no seu qualquer lugar, lavar os pratos. Aí você lembra, isso foi somente quando ela tá em processamento, em fazer alguma coisa, ela consegue lembrar mais fácil. Ou seja, nós só conseguimos lembrar das coisas e fazer as coisas mais fáceis quando nós praticamos. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Qual o sentido de você ir para a igreja? Você ler a Bíblia, você fazer jejum, né? Você só ler a Bíblia, ir para a igreja e só assistir culto. Ou seja, você só está consumindo, você está vendo e ouvindo. Não está praticando, você não está fazendo. Porque fazer também é anotar as coisas na palavra de Deus também é bom. Porque a prática é algo muito importante. Porque você não consegue viver sem verbo. Ou seja, o que eu estou fazendo agora estou fazendo com verbo. E ninguém consegue viver sem o verbo. Viver sem verbo e sem o verbo são totalmente diferentes. Quem é o verbo? Jesus Cristo, que estava lá no começo do mundo, quando Deus disse, haja luz. Jesus era o verbo. Ou seja, como fala na Bíblia, que sem Jesus nada teria sido feito sem ele. Ou seja, nós não conseguimos viver sem Cristo. Então, como é que você quer viver sua vida? Da maneira que você quer, do jeito que você quer e quando você quer. Não pode ser assim. Eu estou dizendo que você não pode mais ter vontade própria, não pode comer algo que você quer, mas que simplesmente se nós conduzimos a nossa vida com a nossa própria vontade, você vai acabar em ruína. Não adianta você tentar dizer, não, mas eu não confio em Deus. Assim, já seria falta de confiança. Mas Deus não vai me guiar, Ele não vai me dar sinais para me guiar. Deus, Ele nos deu sabedoria para fazer as coisas básicas. Por exemplo, de manhã você escova o dente e você faz isso normalmente, automaticamente. Deus não vai dizer, meu filho, lembra de escovar o dente, porque você já sabe fazer isso. Às vezes a gente fica tão encocado com as coisas. Encocado no caso é ficar bem preocupado com as coisas que a gente esquece de fazer o básico. Ou seja, se ficar tanto naquele negócio, Deus me dá sinais, pai, o que eu faço agora? Sendo que a pessoa já sabe o que é para fazer, mas fica com medo, pedindo confirmação. Pai, eu vou para ali, pai, eu vou para cá. Você sabe o que é pecado. Porque se você não souber, leia a Bíblia. A única maneira de você descobrir, de você não praticar o pecado, é você lendo. Ou seja, quando nós lemos e praticamos, nós aprendemos também. A praticar é algo muito importante na nossa vida, porque se você não pratica, você nunca vai aprender. Eu tenho medo de falar em público. Como é que você vai vencer esse medo se você nunca foi em algum lugar falar, nem pelo menos na escola, falar em público com alguém? Você tem que ir praticando com o tempo, porque as nossas, como posso dizer, as nossas atividades, instrumentos cognitivos do nosso cérebro,
ele é como se fosse um jogo. Você vai upando de nível aos poucos, vai atualizando o nível, até chegar num certo ponto que você já está bem habilidoso com aquilo. Ou seja, a nossa vida é a mesma coisa que um jogo. Não estou falando que é um jogo, mas que a gente vai evoluindo aos poucos. E a partir do momento que você começa a fazer com facilidade, você só vai melhorar mais e mais ainda. Você acha que os apóstolos começaram pregando já e não. Eles também tiveram medo, tiveram vergonha no começo. Eles também tiveram medo de ser perseguidos, porque naquela época Jesus tinha mandado eles pregar, mas eles tinham medo de judeus, romanos, qualquer coisa vinha assim e matar eles. Porque eles tinham jurado, só que eles estavam com medo antes da restauração de todos os discípulos. Mas, continuando, como eu já havia dito, que se transformar pela renovação sua mente é você praticar a palavra de Deus. Como assim praticar a palavra de Deus? Simplesmente você pegar o que está escrito aqui e não levar como brincadeira e fazer o que você quiser. Por exemplo, na palavra diz, não fuge da imoralidade sexual. Você lê isso e você, beleza. O que é imoralidade sexual? Imoralidade é tudo aquilo que diz respeito ao sexo. Ou seja, se você sabe que aquela coisa que você faz sozinho naquele lugar errado, então por que você continua fazendo mesmo sabendo que isso é errado? Não faz o menor sentido você ter informação e jogar lá fora. E porque na Bíblia diz que aquele que sabe é pior do que aquele que nem sabe da palavra de Deus. Ou seja, se você sabe a verdade e despreza a verdade, então você está sendo pior do que alguém que nem sabe. Porque a pessoa que não sabe, tudo bem, ela não sabe dar aquela palavra, e ela é inocente de não saber que aquilo é errado. Mas você que sabe, comete esse ato mesmo sabendo da verdade. E bom, para acabar o vídeo, como aqui está escrito, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E bom, essa é a melhor parte deste versículo. Por quê? Porque quando você, como aqui fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, continuando aqui, que simplesmente quando você segue reto com a palavra de Deus, misericórdia, a luz aqui chega por preto, mas enfim, quando você segue rente com a palavra de Deus, você simplesmente começa a desfrutar da vontade de Deus. Você para de ver a vontade de Deus como se fosse uma obrigação e passa a viver a vontade de Deus. Ou seja, viver e fazer por obrigação é totalmente diferente. Fazer por obrigação você faz porque você está sendo, como posso dizer, entre aspas, ameaçado. Se você não fazer, você vai sofrer consequências. Mas nós não fazemos a vontade de Deus porque nós vamos sofrer consequências. Nós fazemos a vontade de Deus pois sabemos que é a perfeita, como é que fala? É a boa, agradável e perfeita. Ou seja, nossa vontade pode ser até boa, pode ser agradável, mas nunca vai ser perfeita. Porque só tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Somente a de Deus. Ou seja, você só vai seguir a vontade de Deus porque ela é a melhor de todas. Você não vai seguir algo que é ruim. Ninguém quer algo ruim para a própria vida. Todo mundo quer sempre uma coisa boa. Então siga a vontade de Deus, que você vai seguir o perfeito, a vontade de Deus. Mesmo quando ela não fazer o menor sentido. Mesmo quando Deus dizer, anda nessa contramão aqui, onde todo mundo está indo para cá. Você vai ter que ir. Porque se você quiser viver extraordinário, se você quiser ver coisas novas, se você quiser ver o que Deus tem reservado para você, você vai ter que ir nessa contramão, mesmo parecendo uma loucura. E bom, esse foi o vídeo. E espero que Deus tenha ajudado vocês com esta palavra. E que toda a honra e glória seja para o Deus, nosso Pai. E Deus abençoe cada um que vê este vídeo. E até um próximo vídeo.